Bem-vindos! Mais uma aula de Química Inorgânica. Se vocês estão notando que eu estou com a mesma camiseta da semana passada, é porque eu estou, mas não foi uma semana inteira usando a mesma camiseta. Isso é a mágica da edição. E estou gravando duas aulinhas para vocês hoje. E essa é a segunda aula mais querida, estatisticamente falando, do curso de Inorgânica Experimental. A síntese do silicado de sódio, ou, como é popularmente conhecido, experimento do jardim químico. Tá? Então, esse experimento visa a síntese de silicado de sódio. É um procedimento relativamente simples, mas que tem alguns pormenores aí e que visualmente é fabuloso, tá? É muito bonito, os alunos adoram esse experimento e a gente sempre está trazendo aqui. E normalmente eu peço para os alunos, vocês trazerem um vidrinho para levar para casa, tá? Então, assim como slime, seriam experimentos que vocês levariam para casa. Alguns devem ter ainda em seus quartos, talvez vocês os conheçam, e já tenham visto por aí. Bom, aqui recapitulando o grupo 14, são propriedades que a gente explorou lá na teoria: metatabela periódica, caráter não metálico, catenação e os óxidos, que são a estrela principal da nossa aula de hoje. Tá? Então, os óxidos são substâncias pouco reativas, eles só reagem com reza braba, como a gente diz, popularmente lá no interior de São Paulo, pelo menos, porque você tem, de um lado, um metal ou um não metal, e do outro, oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo. Logo, a entalpia de ligação acaba sendo muito alta. Tá? E para quebrar a energia que foi ali fornecida para formar a ligação, é necessário calor, um ácido muito forte ou outra coisa parecida. E hoje, especificamente, a gente vai explorar a sílica, que é o óxido de silício. Então, nesse momento, vocês estão, talvez alguns estejam fazendo a prova ainda, tinha uma leve pegadinha ali na prova, tá? Para não confundirem mais silício com sílica, tá? Silício é o elemento, o elemento do grupo 14. Sílica é o óxido de silício, silício O2. Esse daqui, matéria-prima para células solares. Esse daqui, matéria-prima para vidros. O que a gente vai fazer hoje não deixa de ser um pouco vidro, um vidro líquido. E o vidro é um sólido amorfo. Eu já falei isso brevemente lá no grupo 14. Talvez tenha passado batido, justamente porque a gente volta para falar aqui na nossa aula, tá? Acabou cobrindo aqui um pedacinho do slide, mas não tem problema, tá? Esse conteúdo aqui é do grupo 14, a gente já viu, é en passant mesmo, tá? Então a gente tem um sólido amorfo, que é uma substância que não tem a organização por toda a sua extensão dos átomos, tá? E um sólido cristalino, ele é um sólido que é muito bem organizado. Então, aí que está a diferença entre os dois. Então, essa que é a diferença fundamental entre os dois, tá? Então, você tem um sólido que é completamente organizado e um sólido que é desorganizado. Então, o vidro ele se encaixa aqui, tá? Um sólido amorfo. Mas definindo um pouco melhor ainda vidro, que é tão utilizado aí de diversas maneiras pela gente em nossa sociedade. E vem sendo assim desde que os fenícios descobriram lá atrás, dizem, por acaso, a formação do vidro. Então tinha uma fogueira, os navegantes, fenícios, tinham os navegadores, navegantes, já diz a música do Lulu Santos. Os navegantes fizeram uma fogueira beira-mar, e ali ficou, e notaram que no outro dia um líquido tinha escorrido e solidificado, e isso é o vidro. Você aquece,
uma mistura sólida ali, uma alta temperatura, e após o resfriamento ela solidifica e a gente tem esse sólido amorfo que é conhecido como vidro, tá? Todo sólido amorfo é um vidro? Grande pergunta, tá? Então, aqui, né, o reconhecimento de ótimas discentes, Júlia Canchen, Júlia Selva. Teve uma época da disciplina que a gente fazia seminários, né? Em 2018, eu creio que a turma delas foi a última. Ou talvez uma turma depois, não lembro agora. Mas tinha alguns problemas, que era o tempo. Tem semestre que a gente tem muito feriado e aí tinha que correr muito com a matéria e isso não é legal. E outra que muitos não levavam a sério, mesmo dando, sei lá, 70% da nota. Tá? Mas teve bons momentos que são lembrados constantemente, tá? Como das meninas aqui que tiraram 10, que não é pra, né, assustar, tipo Thanos assim, né? Tô bem longe disso, mas é muito difícil, tá? Tirar 10. E não é só porque eu sou exigente, mas infelizmente eu não vi alunos conseguirem essa façanha. E elas mereceram, realmente, tá? Então eu passei um material para elas do professor Edgar Zanotto, lá da Federal de São Carlos. Recomendo demais que leiam os trabalhos dele. E se interessarem pela área de materiais, mais especificamente vidros, quando se formarem, o Zanotto é novo, acredito que ele vai estar super bem até lá. Desculpa, falho. Quiserem fazer um mestrado nessa área, recomendo, tá? Zanotto. Ou meu avô científico, professor Sidney Ribeiro de Araraquara. Né? O Sidão ele não tem mexido muito com vidros nos últimos anos, mas sempre tem alguma coisa, tá? E o Zanotto já é bem focado, né, na área de vidros. Então, em uma das palestras lá do Zanotto, ele trouxe algumas definições, né, que eu pude assistir, muito legal. Definições de vidro. Né? O vidro é um estado fora do equilíbrio termodinâmico, estado em que os equilíbrios térmico, químico e mecânico ocorrem simultaneamente, e não cristalino da matéria, que parece sólido em uma curta escala de tempo, mas que relaxa continuamente em direção ao estado líquido. Já vou digerir isso, tá? Outra definição. O vidro é um estado fora do equilíbrio termodinâmico, não cristalino da matéria, que exibe uma transição vítrea. As estruturas dos vidros são semelhantes às dos seus líquidos superresfriados e relaxam espontaneamente em direção ao estado de líquido superresfriado. Seu destino final, para tempos infinitamente longos, é cristalizar. Então vamos lá. Nossa, tem um... Maravilhoso, maravilhoso. Faltava eu levantar e bater palma, assim, cara brilhante. Zanotto, muito legal. Né, ele promoveu algumas escolas. Escolas, entre nós, pesquisadores, são locais justamente para que a gente aprenda. Né? São cursos, palestras, que a gente vai lá, frequenta e que acabam agregando ao nosso conhecimento. E numa das escolas, o Zanotto deu uma palestra sobre vidros, né, que é a sua área aí de pesquisa. E o que ele quer dizer com tudo isso aqui? Né? Existe o equilíbrio, né, entre fases. Vocês vão ver isso em termo, tá? Inclusive, né, equilíbrio termodinâmico, né? Mas justamente vão ver o equilíbrio de fases. Que fases são essas? As fases da matéria: sólido, líquido, gasoso, tá? Muito importante para vocês isso, tá? Não percam de vista. Então aqui ele está falando de outro equilíbrio, né? Além do equilíbrio termodinâmico, né? Ele está falando de constantes termodinâmicas, térmica, química e mecânica, né? E é um estado não cristalino, como eu falei, é um estado amorfo da matéria. E essa questão que parece sólido em uma escala de tempo, mas que relaxa continuamente em direção ao estado líquido, já vem sendo observada há muito tempo. Séculos atrás, quando notaram que os vitrais das igrejas, né, aqueles vidros coloridos com imagens sacras, né, normalmente, escorriam, literalmente. Né? Então o vidro, com o tempo, ele tem essa tendência. Ele é um líquido e um sólido ao mesmo tempo. Ou é uma condição da matéria que atinge o equilíbrio tal
entre essas constantes termodinâmicas aqui citadas e entre os estados da matéria sólido e líquido tão grande, né, uma curta, com aspas, aí, escala de tempo, né, que parece que é um sólido, mas tem propriedades de vidro. Então, esse estado amorfo que a gente viu aqui, né, essa estrutura amorfa aqui, ela é característica de líquidos, não é muito característico de sólido. Desde que a gente começa a aprender sólido, a gente já falou dos sólidos iônicos aqui na disciplina, a gente sempre remete a alguma coisa organizada, mas o sólido amorfo não é, tá? Ele é bem desorganizado. Então, ele tem características que o remetem a um líquido, né? Então, o vidro ele tem essa interface aí, esse intermediário entre os dois estados da matéria. Aqui a gente vê um outro conceito portando vidro, que é a transição vítrea. É uma temperatura característica do vidro que é observada através de algumas técnicas de caracterização, né? Então, principalmente análise térmica. Você faz uma curva térmica, você aquece o material, vai aquecendo, aquecendo, e nota que existe uma transição vítrea, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, é uma temperatura característica de vidro. O vidro tem 3 temperaturas fundamentais. Temperatura de fusão, para que a gente chegue no vidro. Temperatura de transição vítrea, que indica que foi formado um vidro, que justamente tem a ver com as constantes termodinâmicas. Não vou entrar em detalhes aqui, né? É um pouco avançado ainda para quem não fez termo. E seguindo a ordem, a gente não teria vocês tendo feito termo ainda, né? E tem essa questão do líquido superresfriado, né? Então, é outra definição de vidro que durante muito tempo foi utilizada. Vidro é um líquido superresfriado, ponto. Né? É uma das outras definições de vidro que o Zanotto explorou nessa palestra, entre outras que eu já assisti dele. Tá? E aí ele agregou tudo isso nessas 2 definições, que eu passei o artigo para as meninas, eu posso procurar depois, se tiverem interesse, posso passar para vocês também, para aprenderem um pouco mais sobre isso. Mas recomendo, né, de novo, que tenham conhecimento de termo para entender um pouco melhor. Vão conseguir ver alguma coisa ali? Né? Sim, né? Mas o Zanotto ele trabalha muito com essa termodinâmica dos vidros. Então, né, é um artigo pesadinho aí, mas está à disposição, né, na internet, ou me pergunte como, tá? Eu passo para vocês o artigo. Aqui, falando mais disso, líquido superresfriado. Então, a gente tem uma curva de entalpia. Lembre-se, entalpia é uma grandeza termodinâmica associada ao calor. Que não é o calor, né, de Cuiabá, não é temperatura. É calor, grandeza termodinâmica, Q. Né, indicado por Q. A gente tem líquido, a gente fundiu o vidro, ele fica líquido. Aí a gente começa a resfriar. Lembra-se do processo que a gente viu lá no grupo 14? Do processo industrial do vidro? Tem o forno, funde o vidro. Depois a gente vai ter o resfriamento, né? Que tem que ser feito lentamente para que não trinque esse vidro. Então, né, a gente vai ter o resfriamento. Esse super resfriamento aí tem a ver mais com a definição lá, né, do vidro anterior, que ainda é certamente utilizado. E é uma temperatura, né, um momento, aliás, temperatura sim, mas é um momento crítico que o vidro pode vir cristalizar, né, ou ele vem e forma o vidro. Se ele forma o vidro, a gente tem a temperatura de transição vítrea. Lembra que eu falei que tem 3 temperaturas? Pulei uma. Vocês estão prestando atenção? Ah! Temperatura de fusão. Tá aqui, né? TM. Temperatura de transição vítrea. E tem a TX, que não está indicada aqui nesse gráfico, que é a temperatura de cristalização. Tá? O vidro ele tem uma relação muito grande de temperatura. Né? Um controle muito grande de temperatura. Então tem que tomar cuidado. Então, nessa explicação aqui, que, nossa, eu juro para vocês que eu até chorei, assim. Foi incrível, né? As meninas sabem disso, tá? Eu sei que tem amigas aí, amigos delas aí, vão ficar fofocando. Elas já sabem desses elogios. Foi incrível. Elas explicaram isso
maravilhosamente bem. Fiquei emocionado, né? Que não é um conteúdo trivial, tá? Então, essa temperatura superresfriada ocorre entre a temperatura de fusão e a transição vítrea, com aumento da viscosidade. Então, esse lance de escorrer o vidro tem a ver com a viscosidade, que é outro parâmetro importante no vidro, né? A gente vai fundir, quem já trabalhou com vidro, quem já viu isso de perto, nota que é um líquido que vai ficando viscoso, né? Você vai ficando estável termodinamicamente, né? Você vai abaixando a temperatura, aumenta a viscosidade, vai parando as moléculas, né? Até chegar nessa temperatura de transição vítrea, desculpe. E o líquido é convertido em vidro, né? Se você não controla, né, aqui o vidro, abaixo da TG temos, né, um material vidro cuja contração com a diminuição de temperatura é menor do que no líquido primitivo. Então você tem uma queda aqui de temperatura que é menor, né? Então o gráfico aqui, né, a reta aqui indica, né, pelo coeficiente angular aqui, que esse é menor do que esse, certo? Então você tem aí uma questão, uma temperatura bem específica de formação do vidro. Quando isso não acontece, você vem e cristaliza o vidro, tá? Se você faz um resfriamento muito brusco, você passa direto aqui e cristaliza. Chega nesse vermelho aqui e cristaliza, tá? E por que é importante não cristalizar, né? Quanto maior a faixa entre a TG e a TM, ou a TG e a TX, né, se estiver analisando cristalização, mais estável é o vidro. Por quê? Quando a gente não faz essa cristalização, a gente tem o vidro. E quando a gente faz ela de forma controlada, a gente tem um processo que a gente chama de devitrificação, né, que serve para muitas coisas. Então, o cooktop, que está, né, muito utilizado aí, que é essa vitrocerâmica. Então, olhem o nome, vitrocerâmica, a gente introduz um novo conceito aqui, que é um caminho alternativo para a formação do vidro. É uma cristalização controlada, tá? E aí você tem materiais que têm alta resistência mecânica e térmica. Outro exemplo, o Zanotto tem uma patente disso, de materiais vitrocerâmicos para prótese dentária. Eu tenho uma aqui na minha boca, tá? Não vou mostrar porque é nojento isso, mas não é nojento a minha prótese, né? Ficar abrindo a boca aqui não é legal, tá? Então eu tenho uma prótese aqui, vitrocerâmica de titânio, que diz que aguenta 6 toneladas, né, a mordida. Até hoje ela não me deu muito problema, tá? Então, é uma prótese dessa que muitos de vocês devem ter ou conhecer alguém que tenha, como esse que vos falo, tá? Então, quando você tem um processo do vidro controlado, você agrega resistência mecânica e térmica do material, criando uma vitrocerâmica, tá? Para a gente fazer isso, tem duas formas, através da temperatura e agentes nucleantes. Agentes nucleantes são substâncias que induzem o processo de cristalização no interior e influenciam as fases que irão se desenvolver. Ou seja, a gente tem dois caminhos, ou a gente tem três, na verdade. Vem, resfria o líquido, cristalizou de uma vez, né? A gente veio com o líquido resfriando, super resfriando, e forma um vidro, que é um sólido amorfo, não cristalino, completamente não cristalino, ou a gente forma uma vitrocerâmica, que é um sólido parcialmente cristalino, tem uma cristalização controlada, tá? E esses agentes são nucleozinhos ali, né? São átomos, são colocados ali para que tenha pontos isolados de cristalização. São óxidos ou são elementos que formam óxidos que têm essa tendência de cristalização, tá? E tudo isso para quê? Né? Para agregar conhecimento na vida de vocês, tá? Não tem exatamente a ver com a aula, mas eu sempre trago nesse momento porque é legal, né? É um conceito importante, tá na indústria aí, né? Indústria fina, diferente, não é só de janela, né? Dessas coisas, que também tem o seu apelo, tem o seu mercado, ainda é importante. E todos vocês podem me trabalhar nessa indústria amanhã, tá? Se tiverem interesse e oportunidade, claro. O que a gente ia fazer hoje? Síntese de um vidro líquido. É um silicato também, tá?
Então a gente utiliza sílica como matéria-prima. Tem duas maneiras de se fazer o silicato de sódio. Através de uma síntese de estado sólido, que é como a gente faz vidro normalmente, a gente mistura dois óxidos no estado sólido, macera, né, almofariz e pistilo, que a gente já fez química geral, deve lembrar, né, fica lá na oleocristalização, né, macetando lá o cristal com o pistilo e o almofariz, que é o potinho ali, tá? Você fica ali, faz uma mistura bem homogênea, leva em alta temperatura, tirou, formou silicato de sódio. E o que a gente ia fazer no laboratório, que é a sílica gel em meio básico. A sílica gel é aquele pacotinho. Espera aí que eu vou mostrar isso para vocês, né? Um exemplo, mas que certamente já viram aí. Então aqui, pessoal, dentro de potinho, né? Vitamina D, né? Só para citar um exemplo de hoje, vem esse saquinho aqui, né? Deixa eu apontar aqui na câmera direitinho. O que tem aqui no dentro? Olha o barulhinho. Um monte de bolinha, né? De sílica gel. Tá escrito aqui, não dá para vocês verem. Dessecante, sílica gel, não ingerir. Crianças não comam, tá? Sílica. Tem carteira, tem, a gente compra, né? Às vezes alguma roupa, alguma coisa, vem sílica gel dentro. Então a gente já falou dela lá no grupo 14 também, tá? Então a gente utiliza sílica gel. O Silvio pega normalmente o pessoal que faz cromatografia, que é uma técnica de separação analítica, principalmente da química orgânica. Acaba que tem uma sílica lá que eles vão reciclando, aí tem uma hora que não dá mais, né, para usar, fica lá, seria descartada. Então o Silvio arrumou uma sílica lá massa pra gente, né? Bem fininho, um pozinho bem fininho, não é essas bolinhas, isso daí já foi triturado, né? Fica um pozinho branco bem fininho e de alta qualidade, né, para cromatografia aí. Não serve mais para eles, mas pra gente na boa. Aí você tem que fazer uma solução de hidroxódio primeiro, depois estão adicionando a sílica aos poucos, exercício, paciência também, senão não dá certo. Ah, o jardim deu certo. Nossa, professor, olha, não cresceu. Tem que ter paciência, falei, tá? Então o slime, né? Esse de sílica e o do pH que a gente viu na última aula do alumínio são exercícios de paciência. Todo trabalho experimental alguns são mais rápidos, né? Mas todos têm que ser feitos com atenção e paciência, tá? Se você fizer isso bem, adicionando aos poucos aí a sílica, vai formar um vidro líquido, que é um silicato de sódio. Um vidro é um silicato também, né? Não deixa de ser um silicato, é uma rede de silício, oxigênio, silício, que a gente está vendo aqui, né? Só que no estado sólido, né? Então essa unidade se repete infinitamente, né? N vezes aqui, e forma o silicato de sódio, né? Lá no vidro, qual vai ser a diferença? Isso daqui vai embora porque é uma temperatura altíssima, no mínimo 1600 aí para fundir a sílica, mas forma uma rede relativamente parecida, só que não organizada. É sempre importante lembrar disso, né? Essa imagem aqui é essencial, tá? Parece que tem uma organizaçãozinha aqui, olha aqui, esse e esse daqui são iguais, né? Tudo bem, mas olha esse daqui, toda a extensão, isso se repete infinitamente, né? Aqui a rede de sílica, né, esse vidro líquido que é chamado, na verdade é mais um polímero, que a gente já falou dos siloxanos também lá no grupo 14, tá? E aí, como ele é transparente, a gente adiciona metais de transição, que são coloridos por natureza, para formar um silicato de metal transição que é colorido. E como a mágica, entre aspas, aí acontece, né? Bom, primeiro aqui os materiais, né? Isso é retirado da nossa apostila, que a gente utiliza normalmente. O procedimento: 10 gramas de hidroxódio, adiciona-se a água, se dissolve sob aquecimento. Então, essa parte também é chatinha, tem que ficar lá dissolvendo, né? Dissolve, esquenta. E ele vai chegar no que eu chamo de um ponto de bala, tá? Ah, não, desculpem, depois. Primeiro vai dissolver, né, o hidroxódio, né?
vai solubilizar completamente, então fica ali, parece uma areinha, não pode, tem que solubilizar completamente. Aí sim a gente vai entrar com a areinha de verdade, com a sílica, né, que também é matéria-prima da areia, né, faz parte da composição da areia. Matéria-prima da areia não existe, né, Deus, né, Deus deve ter feito assim, mas é o contrário, a areia que é matéria-prima para a sílica, desculpe, tá? Então, você vai adicionando a sílica ali lentamente, são 15 gramas, isso é um tantão assim, né? Precisa adicionando lentamente nesse hidroxóleo. E aí sim é o ponto de bala que eu falo, né? Quem já fez bala, caramelo, etc, já sabe o que eu estou falando. É aquele puxa, né? É a viscosidade que aumenta. Lembra-se da definição do Zanotto lá? Tá? É isso. Você vai aumentar a viscosidade ali e vai chegar nesse ponto que não deixa de ser um vidro, tá? É um vidro líquido, que é o silicato de sódio. Pronto, formou o silicato de sódio. Acabou o experimento? Não. Aí é o que eu peço para vocês trazerem esses tubetes aqui, né? De festinha de criança, facilmente encontráveis em casas de festas, ou vidrinhos lindos como esse de rolinha, né? De cortiça, para guardar em casa. Tá do lado da cama para lembrar do professor Felipe. Não, de química inorgânica, né? Esse experimento fica bem legal, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês também. Então, depois que a gente fez o silicato de sódio, né? A gente vai adicionar ele num tubo de ensaio ou no vidrinho que você trouxe casa e adicionar no fundo antes, né? Previamente, né? A sílica, ao silicato só, desculpe, esses sais coloridos. Então, aqui, nesses vidros são os ideais para fazer experimento, a gente coloca um pouquinho de cada um num cantinho. Então, cobalto é vermelho, ferro 2, ferro 3, amarelo ou vermelho, cobre é azulado e níquel é verde. Tem gente que consegue colocar, né, com muito cuidado ali, um pouquinho em cada canto aqui no fundo. E aí vem com o silicato de sódio depois, tá? Então, são os sais, né? Primeiro a gente adiciona os sais no fundo do vidro. Nossa, no fundo do vidro ou do tubo de ensaio, caso, né, não tragam de casa. E depois vem com... Desculpa, apertei errado aqui. Oxi, tá dor. Aí, depois vem com silicato de sódio, tá? E aí acontece a mágica do jardim químico, tá? Que tem a ver tudo com osmose, né? Então, para quem não se lembra, passagem de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, tá? Mais concentrado para a gente vai ser os sais, né? Que a gente coloca no fundo do vidrinho ali ou do tubo de ensaio. Menos concentrado é a sílica, tá? Ou, enfim, nossa, toda hora confundindo sílica com silicato, tá? Não façam o que eu digo, façam o que eu faço, tá? Aliás, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Desculpa, tá? A cabeça tá fundindo já. Então, pessoal, é isso. A gente vai ter a passagem. A gente vai ter no fundo do tubo de ensaio. Vocês vão poder ver. Vamos passar aqui. Olha o que vai ter. Olha que lindo. Começa a crescer esses raminhos aí. Já vou explicar melhor como isso acontece. Tinha só uma pedrinha, um cristalzinho de sal aqui. E começa a crescer. Esse crescimento é o silicato do metal transição que veio ali do sal. Tá? Então, o silicato de sódio fornece aquela estrutura polimérica que acaba ficando colorida porque arrasta o sal, né? E isso tem tudo a ver com osmose, tá? Então, passagem do meio menos concentrado, que é o silicato de sódio, para o meio mais concentrado, que é o sal. Então, aqui, né, você tem isso daqui. Silicato de sódio de um lado, metal transição do outro, né? Nesse diagrama aqui. Lá no vidrinho você tem o sal do metal transição no fundinho
e o silicado de sódio sendo colocado por cima, né, no vidrinho, no seu tubo de ensaio. E aí a gente observa o crescimento desses filamentos aqui, que é o jardim, são as árvores. As árvores somos nós, né? Deve se lembrar desse meme, se não procurem aí no YouTube. As árvores somos nós, jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Tá? Então essas arvorezinhas aqui são filamentos silicatos de metal transição. Os sais que estão fora, olha as aspas, da solução de silicato de sódio, são um meio mais concentrado que o interior do silicato, né, do silicato de sódio ali. O silicato atua como uma membrana semipermeável, que é o que a gente utiliza na osmose. Tá? Os íons hidróxido e moléculas de água são absorvidos pela diferença de pressão osmótica, que é a força motriz do processo de osmose, que é maior no interior do precipitado. A absorção contínua pelo processo de osmose leva à ruptura do precipitado, ejetando fibras tubulares na solução. Ao redor dessas fibras pode ocorrer processo novamente, levando ao crescimento das plantas ou árvores no jardim químico. Tá? O que significa tudo isso? A gente pensa numa bolinha, né? Pensa aqui na bundinha do Baby Yoda. Vamos olhar só essa parte aqui, tá? Que é, vamos imaginar o nosso interior aí do silicato, tá? Então, tem um salzinho ali, né? Minha mãozinha, vou pegar um pote. Isso daqui é o sal, verde, é níquel, tá? Salzinho verde tá aqui e a gente tá lá assim no vidro. A gente colocou o sal e o silicado de sódio por cima, né? O silicado de sódio ele vai agir como uma membrana semipermeável. É como se fosse um saquinho mesmo, tá? Cheio ali de silicato, tá? Cheio de silicato ali. Tem água no meio, né? E o sal é um meio mais concentrado. Então, o que está aqui dentro, as moléculas de água e hidróxido, que tem muito ali, vão ser atraídos por esse sal, né? Para eles saírem, entre as de dentro aqui da estrutura do silicato, né? Vamos lembrar a estrutura aqui. Cadê? Olha aqui a estrutura, né? Aqui também tem hidróxido e tem água, né? Para eles quebrarem essa estrutura, eles vão ter que romper. Então, é como se rasgasse, aqui eu não vou fazer isso, né? Esse bicho custa um pouquinho caro, né? Rasgasse esse saco aqui, né? Rasgasse e saísse esses tubos aqui que vocês estão vendo coloridos, né? Nessa imagem. E que vocês vão ver no vídeo também, tá? Então, aí acontece um processo de osmose. Na hora que quebra, esse silicato ele vai continuar crescendo. Lembram-se lá das próteses que eu mostrei da exposição do corpo humano, lá dos silicatos? Que são estruturas bem fininhas? É isso daqui também, tá? É como se fosse aquilo lá. São silicones, né? Não deixam de ser esses silicatos, né? Formando um polímero ali de silicone. O vidro ele tem um aspecto polimérico também, por isso que é conhecido como vidro líquido, silicato de sódio, tá? A hora que vocês observarem, vocês vão ver, né, essas fibras crescendo lá no vídeo, vai ser visualmente bonito. E tentem entender, né, compreender o que eu acabei de trazer aqui para vocês, tá? Pressão osmótica, né? O sal é mais concentrado que o silicato que está ali. Vai quebrar, vai passar aqui pelo sal, vai agregar e vai continuar crescendo, vai espalhando. Então, vocês notem aqui que essas fibrinhas elas vão espalhando. Quando dá bom o experimento? Quando dá bom? Quando dissolve bem hidroxódio e quando você adiciona lentamente a sílica para solubilizar ali. Tá? Fazendo isso dá certo. Tá? Então, depois eu vou deixar um vídeo para vocês lá no AVA. Acabou, né? Os slides. Vou deixar o vídeo linkado lá de um cara qualquer aí no YouTube que eu achei que ficou visualmente legal. E, né? Talvez conheça alguém que já fez esse mestrado que tem um vidrinho guardado em casa, tá? Isso, depois que resfriou, vai solidificar. Só que não tão rígido quanto um vidro, né? Por isso que é um vidro líquido. Ele não ficou um líquido, né? Ele ficou uma gelatina ali, um gel solidificado, tá?
Ele vai endurecer, vai ficar ali dentro do vidrinho, fica, como ele é transparente, né, o silicato de sódio. Se você dissolver bem, né, senão ele fica meio amarelado assim, você vai ter isso, um enfeite aí para o seu quarto, sua casa, por muito tempo. Infelizmente não tem como fazer muito fácil isso em casa, né? Hidroxódio, soda, dá para conseguir, né? Só que o silicato não está tão disponível. Não ser que você junte um monte de saquinho desse de silica gel, triture muito bem e faça, mas precisa de uma temperatura muito alta. Não façam isso em casa, tá, criança? Então, infelizmente, né, a gente está na situação ainda à distância, mas eu quis trazer um pouco aí da explicação, que é o mais importante, e no vídeo vocês vão conseguir visualizar o que acontece no experimento de jardim químico. Obrigado aí pela audiência, né, pela atenção de vocês, e até a nossa próxima aula de Química Inorgânica. Se cuidem e tchau!